Então, após a ceia, aconteceu algo muito sério, igreja. E eu faço questão de ler na Bíblia com todos vocês. Vá agora para o versículo 31. Versículo 31. Pedro é avisado, está aí o título. Amém? Diz assim, ó: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu vou ler de novo. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Então olha para mim, igreja, algumas coisas aqui nesse texto que é muito interessante. Jesus chamou Pedro nesse momento de Simão. Talvez você está perguntando, por que não chamou de Pedro? Você vai entender agora. Quando Jesus chamou ele de Simão, Simão, Jesus chamou ele com o nome da velha criatura. Aquele Pedro do passado que não tinha ainda se convertido, não tinha uma vida com Deus. E quando Jesus chama ele de Simão, Simão, é porque Jesus viu que Pedro abriu brechas e o mal pediu a alma. Falou: eu quero peneirar. Sabe o que é peneirar? Colocar a prova, fazer um teste para ver se a pessoa cai ou fica de pé. Muitas das lutas que a senhora e o senhor passam, às vezes são testes que Deus permite para ver se você fica na fé ou se cai de vez. Diga comigo: eu vou ficar na minha fé. Então ele fala Simão, Simão. Ele não falou Pedro, Pedro. Falou o quê? Simão. O nome do velho homem, a velha criatura. Aquele homem que ainda não tinha Cristo. Para você entender melhor, o versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não acabe. Está vendo? Tu, pois, quando te converteres, fortalece. Está vendo, igreja? Está vendo que tem sentido o que o Espírito Santo está falando contigo nessa manhã? Você vê que Jesus falou: roguei por ti, Pedro. Quando te converteres, ele falou: roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Igreja, aprenda uma coisa. Assim como na tua casa você compra ali a comida, vou dar um exemplo, o macarrão, a pessoa vai usando, faz hoje, faz amanhã, depois vai o quê? Vai acabar o macarrão, porque ela está usando. A fé é igual se a pessoa não tiver cuidado. Só que a fé não acaba pelo uso. Quanto mais usar a fé, mais forte ela fica. A fé acaba pelo não uso, pela dúvida, pela incredulidade, pela insegurança, pelo medo, pelo desânimo, pela tristeza, pela depressão. Tudo isso são coisas que querem ficar por cima da fé, para que a fé fique abafada. E uma fé abafada, ela não vai ter frutos, ela vai perecer. Aí Jesus falou que o mal pediu a alma de Pedro. E depois Jesus fala: roguei por ti. Olha como Jesus roga por nós, igreja. Amém, glória. Olha como Jesus está orando por mim, pela senhora e por você também. Olha como Ele cuida da nossa vida para a gente não se perder. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então Ele rogou pelo Pedro, que ainda era o Simão, e Ele deixou bem claro: roguei por ti, para que a tua fé não acabe, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece quem? Você quer ver uma prova disso? Se você ler as cartas do apóstolo Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro, se você ler com atenção, você repare que as palavras dele é para fortalecer o povo da igreja. São palavras de fortalecimento. Há uma palavra dele que ele diz que os falsos profetas iriam vir.
e que Deus iria revelar os falsos profetas. Ele estava fortalecendo os irmãos. Há uma palavra que ele também diz, que é para a gente se sujeitar a Deus, e o mal vai fugir de nós. Também ele diz que o inimigo vem como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, ele falou dele próprio aí, ó. Quando ele fala, irmãos, o inimigo vem como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sabe por que Pedro falou isso? Está aí, ó. Você está ouvindo o que ele sofreu naquele dia. Irmãos e irmãs, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Assim como Satanás reclamou, pediu a alma de Pedro, o mal também pede a nossa alma. Porque nós, antes de termos Jesus, estávamos mortos espiritualmente falando, nos nossos delitos e pecados. Havia uma mancha na nossa alma. Quando a pessoa morre, Satanás vem buscar logo a alma dela. Se ela morreu com Jesus, quando o mal vem buscar a alma, Jesus vai lá como advogado. Por isso a Bíblia diz que ele é o nosso advogado. E ele fala, não, nessa alma você não pega. Não, mas ela nasceu no pecado. Sim, mas ela se converteu. Esse homem se converteu, essa mulher se converteu. Eles agora são meus. Eu paguei o preço com o meu sangue. Nessa alma você não toca. Aí o mal não pode fazer nada e Jesus leva a nossa alma. Amém. É assim que funciona, igreja. E o que morreu sem Jesus? O mal vem com tudo e leva. E a pessoa pede ajuda, já não dá tempo. Porque Jesus vai falar, você teve em vida, e quando você teve em vida, você desprezou meus servos que falavam da minha palavra. Você rejeitou as orações. Você rejeitou os convites que tua família lhe fez. Você preferiu andar na bagunça do que na pureza. Você preferiu obedecer os amigos do que obedecer o pai e a mãe. Então você já não tem mais salvação. Vai ser assim, igreja. O mal vem reclamar a alma. Repita comigo, que Deus me guarde. Em nome de Jesus. Quem está percebendo? Lembra da história do rico e Lázaro? Que Lázaro era um mendigo e morreu na porta do rico, cheio de lepra, e ele foi para o seio de Abraão, foi salvo. Enquanto o rico teve tudo nesse mundo, e quando morreu, ele foi para o inferno, foi para o abismo, e lá no abismo ele vê Lázaro lá em cima, e até fala, pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo. Igreja, olha só, você bebe água, quem bebe água aqui? Você bebe água normal ou bota a ponta do dedo e chupa o dedo? Nem dá para matar a sede. Mas o inferno é tão tenebroso que aquele homem pediu para molhar a ponta do dedo, o desespero que ele estava. E aí o Abraão diz, olha, a gente não pode nem ir aí, nem você pode vir aqui. Por isso que a gente explica que não existe essa religião de falar com mortos. Isso é invenção. O mal que criou para enganar as pessoas. E a pessoa quer ir, alguns procuram esses lugares. Não existe isso. O que existe é o que está na Bíblia. E se Jesus usou Abraão para dizer, quem está aqui não vai para lá, quem está lá não vem para cá, ponto final, é isso mesmo. Aí o rico falou, Senhor, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo para que me refresque a garganta ou a língua. E pede para ele lá voltar e falar com minha família. E Abraão falou, não pode. Você teve tudo em sua vida, você teve chances. Lázaro só teve sofrimentos, e agora ele está em paz. Enquanto isso você teve tudo, e até humilhava o coitado do Lázaro. E agora você está aí em tormento eterno. E aquele homem ficou ali, até hoje ele está lá. Está vendo, igreja? Porque quando a pessoa for para a glória de Deus, ela sabe por que ela foi. Mas quando a pessoa for para o abismo por não vigiar, ela vai saber por que chegou lá. Porque ela não vigiou. Quantos estão agora nesse momento lá embaixo, lembrando das pregações que ouviam, lembrando dos convites que recebeu para buscar Cristo e não quiseram, e estão lá em tormento. A Bíblia diz que lá vai ter choro, pranto e ranger de dente. Para ranger o dente é porque a dor é intensa. Quem está percebendo, pastor?
Então veja bem, o mal queria levar a alma de Pedro, porque ele não tinha ainda se convertido. Mas daquele dia em diante, com aquele comunicado que Jesus deu a ele, ele se converteu. Mas não para por aí. Vamos terminar o versículo 33, Lucas 22, versículo 33. Diz aqui, ó: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, agora chamou de Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Está vendo, igreja? Olha só, Pedro tinha sido avisado que o diabo iria solicitar a alma dele. Jesus até rogou. Quando Pedro falou: Senhor, por ti até dou minha vida, aí Jesus veio com o checkmate final. Falou: Pedro, ainda hoje, meu filho, você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar. Você vai dizer que nem me conhece. Irmãos e irmãs, pensa comigo uma coisa. Naquele dia, Pedro, ele foi avisado, e ele acabou realmente negando Jesus. Quantos de nós, irmãos, lembra aí, desde o dia que tu entrou pela primeira vez na casa de Deus, primeira vez, não digo aqui, na primeira igreja que tu foi, lembra aí, de lá até a data de hoje, quantas vezes eu e vocês negamos Cristo também? Não vem dizer que não, que você já negou e eu também. Não negar de dizer que não o quer, mas o negar que eu me refiro é as falhas. Todo mundo aqui, a começar por mim. E sabe por que a gente não pereceu? Porque Jesus rogou por nós, igreja. Se ele não rogasse, ninguém estava aqui. A obra de Deus é algo sério. Quantos de nós, fizemos igual Pedro, ou até pior, igreja? Ou até pior. Mas Jesus olhou, rogou por nós, porque o diabo, quando o diabo viu que a gente falhou, o diabo falou: agora eu quero. A alma dele, a alma dela me pertence, porque olha o que ele está fazendo. Olha o que ela está fazendo. Aí Cristo, que é o amor da nossa vida, ele vem como advogado de defesa e diz: olha, realmente, ele errou, ela errou, eu sei que eles erraram, mas eles confessaram, e quem confessa é perdoado e é salvo. Diga glória a Deus. Aí Jesus nos absolve, segura em nossa mão e a gente vai para frente com a salvação na nossa alma. Diga glória a Deus. Amém? Pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos e irmãs, prestem uma coisa. A mensagem de hoje não é condenando você, não. Ninguém está lhe condenando, não. Você está recebendo o Evangelho. O que é o Evangelho? É as boas novas. Jesus está dizendo o seguinte: meu filho, minha filha, eu não estou nem aí para o que tu fez, deixou de fazer. Eu quero saber o agora. Como é que está agora? Como é que está teu coração agora? Nesse momento da palavra. Você está querendo uma vida nova? E se você responde que sim, então já é suficiente para Jesus lhe dar uma vida nova. Como fez com Pedro. Ele o avisou e deixou claro: você vai me negar. Pedro realmente negou. Mais adiante ele nega Cristo. Mas a palavra do Senhor também diz que ele, depois que negou, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Esse chorou amargamente quer dizer, ele se arrependeu de verdade, reconheceu o seu erro, voltou para a linha da fé e se tornou um novo homem. Diga glória a Deus. Ou seja, para tudo tem solução. O que o mal quer é que você guarde na cabeça as práticas do pecado, as lembranças. Meu irmão, minha irmã, você já está absolvida, já está absolvido.
A Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus e o ama, ninguém vai te condenar. Diga glória a Deus. Deus já te perdoou e te dá uma vida nova, em nome de Jesus. O culto de hoje é para mudar a sua vida, é para a limpeza da sua vida, limpeza da sua alma. O culto de hoje também é um alerta para todos nós, que o mal, ele está o que, igreja? Ele está de olho, mas ele não pode fazer nada. Enquanto você estiver com Cristo, que eu creio que você está, o inimigo não pode contigo. Agora, se tu deixar Jesus de vez, meu irmão, aí é complicado, aí não pode fazer nada. Mas enquanto você está com Cristo, você tem chance. Quer um conselho? Não largue Cristo. Largue as coisas que não agradam a Cristo e fique apegado a Jesus Cristo. Então Pedro se converteu. A Bíblia diz lá em Atos que a primeira pregação que ele fez, quase 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Realmente ele se converteu. Eu tenho certeza que você também se converteu. Você é um novo homem, é uma nova mulher. Eu sou um novo homem também. Mas nós não estamos livres de falhas. Pode acontecer alguma eventualidade, mas o que a gente tem que fazer? Voltar imediatamente para a presença de Deus. Senhor, me perdoa, me purifica, me lava, me limpa, me deixa mais alvo que a neve. Eu quero uma vida nova. E Ele te purifica, o sangue dele te purifica. E você é perdoado em nome de Jesus. Diga glória a Deus, igreja. Amém? Vamos continuar aqui, vamos terminar. Vamos ler o versículo 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não acabe. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe o que isso quer dizer? Que a partir de hoje, o Espírito de Deus, ele vai usar a sua vida para fortalecer outras pessoas que precisam da ajuda de Deus, para a glória do Senhor. Amém? Fique em pé, igreja, por favor, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Põe as mãos no coração, igreja, e feche seus olhos. Nós vamos agora entregar nossa vida para